Bem, então, vamos dar agora limites ao infinito usando a definição. De propósito, eu faço sempre isso por último, que fica mais fácil de entender a definição de limite quando o meu x é um valor que leva o quê? Que leva as respostas dessa minha função para infinito. Então, nós vamos começar com um exemplozinho. Aqui, ó, eu coloquei esse exemplozinho aqui. Essa função aqui, então, logicamente, que o domínio dela, qual vai ser? Todos os reais menos o 2. E aqui eu fiz o esboço dessa função. É fundamental que saibam mexer com essas funções. Eu só não gravei vídeos sobre isso, porque simplesmente não dá tempo, mas isso é muito importante. Então, se eu for... Então, o que acontece aqui? Quando o x tender... Aqui, eu errei. Quando o x tende a 2, o que acontece quando o x tende a 2? Vai dar 1 sobre 0. 1 sobre 0 é impossível, como nós já vimos. Então, significa que o x igual a 2 é uma assíntota. Ele é uma assíntota. E vai existir uma outra assíntota aqui para y. Por que vai existir? Porque nunca essa conta aqui vai dar 0. Nunca, nunca, nunca. Nunca isso aqui vai dar 0. Então, as imagens nunca vão ser o 0. Então, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y igual a 0. Onde o y vale 0? No eixo do x. Então vamos ver o que acontece. Limite quando o x tende a 2. Então, aqui é o intervalo i, né? Conforme manda o figurino, tem que ter o intervalo i. Então eu vou pegar valores próximos do 2, tanto à direita quanto à esquerda. E o que nós observamos? Que as imagens da direita e da esquerda, à medida que eu vou me aproximando cada vez mais do 2, o que acontece com essas imagens? Elas vão tendendo que é um número infinitamente grande. Logicamente, no 2, o 2 não tem imagem. Então, significa que aqui seriam meus deltas, não é isso? Delta para lá, delta para cá. Quando existe esse delta pode ser de qualquer tamanho. Por exemplo, se esse delta aqui for muito pequeno, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um menor ainda, não é? E mesma coisa, se eu tiver aqui uma resposta para menos aqui, o que acontece? Ao invés dessas tendências serem para mais infinito, o que vai acontecer com elas? Elas vão tendendo para quê? Para menos infinito. Não pode esquecer que, logicamente, não pode esquecer que os limites laterais, eles têm que ter, a tendência deles tem que ser o mesmo valor, não é isso? No caso aqui, o infinito. E logicamente que quando as imagens vão crescendo cada vez mais, não vai existir o quê? Os épsilons, não é? Não tem como fechar as imagens, porque as imagens são cada vez maiores. Então, eu vou escrever aqui a definição. Então, é muito parecido com a definição de limite com uma função normal, não é? Seja f uma função definida em intervalo aberto i, conforme eu falei, intervalo aberto i, que contenha esse número a, ela é definida para todos os pontos desse intervalo i, possivelmente não para a. O que nós vimos aqui dessa função aqui? O x, quando o x é 2, o a seria o que aqui no caso? 2. Então, essa função é definida para todos os elementos desse intervalo i, que é o intervalo aberto, exceto para quem aí? Para o 2. Tá. Então, limite quando o x tende a é igual a infinito, significa o quê? Que para todo número positivo m, há um número delta maior do que 0, tal que C, aí é a mesma coisa. Não podemos jamais esquecer que isso aqui representa o quê? Que os meus x estão o quê? Esse módulo é o quê? Não representa isso mesmo? Conforme eu coloquei aqui o 2, ó. 2, um delta para o lado de cá, um delta, menos delta para o lado de lá. Então, o que significa esse M aqui? Significa o que esse M? Esse M é da imagem. Então, se eu escolho um número imenso, significa o quê? Que eu posso ter imagens maiores do que esse M. Ah, mas eu vou pegar um M maior ainda. Significa o quê?
se eu aperto, se eu pego um delta cada vez menor, o que vai acontecer? Significa o que? Que nunca vou encontrar uma imagem definida, né? Uma tendência definida para esse limite. Por isso que ele vai para um desses limites, por isso que ele vai para onde? Ele vai para o infinito. Né? Então, significa o quê? Esse número n vai existir sempre o delta, conforme eu expliquei, tal que, se isso acontece, significa o quê? As imagens que eu vou encontrar para esse x vão ser sempre o quê? Maiores do que essa imagem m que eu estipulei. E a definição para baixo, para menos infinito, vai ser a mesma coisa. Eu não vou ficar dizendo de novo, só que aí é a mesma coisa. O x tende a A, só que as tendências, tanto da direita quanto da esquerda do A, elas vão para onde? Elas vão para menos infinito. Você viu que seria algo assim, ó, não é? Seria algo assim. E aqui seria quem? Seria o A, não é? Então é a mesma coisa, eu não vou entrar em detalhes. Eu vou fazer aqui um exercício, né? Então, logicamente, como é definição de limites, nós só vamos demonstrar que o limite é esse. É uma aberração falar que o limite é infinito, que o limite é sempre um número real, mas é uma tendência da função, né? Significa o quê? Que quando eu estou chegando perto de quem aqui do menos 3, significa o quê? Que as minhas imagens vão aumentando de uma forma absurda. Então, eu quero mostrar que realmente isso é verdade. Lembrando que esse infinito aqui não é limite, coisa nenhuma, é o que? É uma tendência, né? Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Mostrar que para qualquer n maior do que zero, eu posso pegar um n absurdamente grande. Vai existir sempre quem? Um delta, tal que os meus x não pode jamais esquecer. Isso aqui, o que é? Isso aqui, os x estão entre quem? 3 mais epsilon e 3 menos epsilon. Vai existir sempre o epsilon, tal que aconteça isso. Então, o que nós vamos ter que calcular? Nós vamos ter que calcular esse delta aqui, a partir de quê? Desse n que existe. Então, usando a definição, ó, isso aqui o que é? O f de x maior do que ele. O f de x não é 1 sobre x mais 3 elevado à quarta? Foi o que eu fiz aqui. Então, qual que é o nosso objetivo? Chegar onde? Nosso objetivo é chegar... Olha, eu vou pegar esse aqui que está aqui, num valor do delta em função de quem? Do m. Olha só, o m é dado, não pode esquecer que o m é dado. Se aqui é x mais 3 elevado à quarta, o que eu faço? Como o m é positivo, não é? Eu posso extrair essa raiz quarta. Lembrando que a raiz de índice par cai no quê? Cai no módulo. Aí eu fico feliz porque esse módulo aqui, ó, ele não está relacionado com delta. Então, esse valor que eu tenho aqui vai ser um valor possível para quê? Para o delta. Se eu encontro o valor do delta em função do m, significa o quê? Significa o quê? Significa que realmente as tendências dessa função, quando o x se aproxima de menos 3, é o quê? As imagens crescem de uma forma absurda e vai para o infinito.